vamos falar e conhecer sobre os nossos vigilantes que fazem a segurança, né, de toda a parte patrimonial, do carro forte, da escolta armada, né, da vigilância privada, enfim, o famoso guarda-costas, né, por que não dizer assim? Então, meus amigos, hoje o tema é bem interessante, voltado a uma classe que muitas vezes ficou estacionada, ninguém teve qualquer tipo de comprometimento em trazer ao conhecimento da população. E esse é um trabalho que muitas vezes eu sou muito criticado. Ah, mas o Elias está fazendo isso. Se alguém não mostrar, ninguém vai conhecer, gente. Eu faço questão de abraçar uma causa e ir até o final junto com eles. Como fiz depois que saí do trabalho da rota, abracei as guardas e agora estou abraçando também os nossos vigilantes. Então aqui vai ser um portal para dar voz a esses guerreiros que muitas vezes são aqueles heróis anônimos que ninguém ouviu falar, mas que está sempre presente fazendo a nossa segurança. Quando estão de serviço, porque quando estão de folga, infelizmente estão desarmados. E hoje vamos mostrar um pouquinho, gente, desses heróis. Um trabalho muito importante. Bom, gente, vamos conhecer um pouquinho do que a gente vai assistir hoje. Eu fiz uma mistura, né, da escolta armada com um pouquinho do carro forte. Então tem até algumas imagens que eu tive a liberdade de pegar na internet que está disponível para ilustrar um pouquinho dos perigos que esses heróis anônimos correm no seu dia a dia. Então vamos lá, gente, vamos assistir um pouquinho do Escolta Armada. Só hoje vamos acompanhar o trabalho da Escolta Armada. Vocês vão conhecer o trabalho dos vigilantes, pelo menos um pouquinho. Como é o dia a dia de um vigilante da Escolta Armada? O dia a dia do vigilante de escolta armada é bastante complexo. É uma profissão de alto risco, onde a gente prioriza valorizar o bem que está sendo transportado pelo cliente até o seu comprador final, né? É uma profissão de alto risco, uma profissão que exige bastante atenção, uma profissão que exige bastante disciplina e muito foco. Normalmente, os vigilantes de escolta armada, a gente trabalha sob alta pressão. O que quer dizer com isso? Somos alvos, né? A gente não caça, a maioria das vezes a gente é alvo. Então, ou seja, a gente transporta juntamente com todos os caminhoneiros o Brasil todo pelas costas, né? Qualquer produto eletrônico, seja roupa, às vezes até um simples pacote de arroz passa pela nossa mão. A riqueza do Brasil também passa pela nossa mão. E muitas vezes a gente não tem a valorização correta, né? Seria bacana se a nossa profissão fosse valorizada de acordo com a produção que ela faz, né? É uma profissão que produz bastante, porém ela não tem tanta valorização. Quais os riscos que normalmente um vigilante corre durante o seu trabalho? Cara, o maior risco é um ataque surpresa, né? Geralmente as quadrilhas que são especializadas em roubos de carga, elas agem covardemente. Não tem troca de ideia. Normalmente quando eles querem alguma coisa, quando eles querem alcançar algum objetivo, eles já chegam de uma forma violenta, covardemente atirando contra os vigilantes. Então o maior risco é esse, cara, você ser surpreendido no seu horário de trabalho. Quando você menos espera, alguém pode vir e querer ceifar a sua vida por um produto, né? Então esse é o maior risco que o vigilante de escolta passa na rua. Isso quando não aparece algum aventurado querendo fazer alguma maldade só para tomar os armamentos, né? Acontece bastante. Porém, o nosso pessoal vem se especializando. Os vigilantes de escolta hoje, eles treinam bastante, são um pessoal que está se atualizando bastante e que precisa sempre evoluir para poder sanar esse tipo de situação. Como é que você vê o vigilante trabalho armado numa viatura e tem que ir embora desarmado? Como é que você vê isso como um vigilante? Cara, isso é muito complicado, porque você percorre grandes trajetos atrás de altos valores, muitas vezes, igual o pessoal da escolta armada e do carro forte também, carregando numerários o dia todo, cuidando dos valores, cuidando de clientes, e no final, quando você vai para casa, você não tem direito à sua defesa, né? Você não tem direito ao seu porte de arma. Então fica muito complicado essa situação. A gente vê que tá invertido esse jogo, né? Esse jogo não tá legal, tá bastante invertido.
Pois é, meus amigos, vocês viram a difícil tarefa de um vigilante, a difícil profissão de quem quer trabalhar com segurança, quem quer cuidar dos bens e patrimônios de outras pessoas. Então, vigilante é para poucos, como eu disse. Eu estou entrando agora, conhecendo um pouco mais o dia a dia desses guerreiros. Tive a oportunidade de sair embarcado algumas vezes na escolta armada, no carro forte, estou acompanhando a segurança privada, a segurança patrimonial, ou seja, é um trabalho muito difícil, gente, muito difícil. Equipamentos arcaicos, equipamentos e armamentos, né? Porque equipamentos praticamente não tem. Então, não é culpa das empresas, tem que deixar bem claro que são as nossas leis que são voltadas e são antigas para a atividade de vigilante nos dias de hoje. Como pode ter 4 homens num carro forte, armados com um revólver calibre 38, como que pode ter ainda, né, 2 vigilantes para fazer escolta armada de uma carga valiosa? Então nós vimos pelas imagens que tudo pode acontecer. São famílias sequestradas, são vigilantes que tomam emboscadas aí o tempo todo. Isso é muito ruim e não tem ninguém, nenhuma lei que faça a proteção, nenhum representante que os proteja. Eu queria mostrar uma simulação hoje de um vídeo que está disponível aí nos canais de YouTube, de um ataque a um carro forte e os vigilantes se protegendo. Vamos mostrar, aí nós voltamos para falar um pouquinho, vamos acompanhar um pouquinho, gente, do trabalho, de como seria uma reação caso houvesse necessidade. Claro, né, o armamento não dá para competir com criminosos que estão armados com .50, fuzil 762, 556, então é praticamente impossível, não tem como reagir. Então, pelo menos a prevenção a gente vai ver. Vamos acompanhar uma simulação de um roubo, a tentativa de roubo a um carro forte. Seguindo a gente, atitude suspeita, possível ataque de carro forte. Pois é, pessoal, tá aí. Parabéns aí a quem produziu, né? Volto a dizer que toda a divulgação do trabalho dos vigilantes é importante. A finalidade é chegar, né, nos nossos políticos, né, nas nossas autoridades, para que possam mudar as leis e fazer com que o vigilante ele entre no quadro de segurança e tenha direito ao porte de arma quando está indo embora. Porque não é possível, né, um vigilante que tem o porte para trabalhar num carro forte, para fazer uma escolta armada, para fazer a segurança privada, tem condições técnicas e psicológicas para manusear uma arma e não poder ter um porte de arma para defender a sua vida, a sua família, como nós vimos aí no vídeo que eu passei no início. Tem um outro vídeo, gente, como eu disse, a ideia é dar oportunidade para todos os vigilantes para poderem trazer os problemas. Então eu saí embarcado numa outra equipe e essa equipe, vamos ouvir o que o vigilante está dizendo sobre os perigos da profissão, sobre o dia a dia desses guerreiros. Vamos acompanhar, gente. O que leva uma empresa, né, a procurar o serviço de uma escolta armada? Isso, assim, a gente é terceirizado, né? A gente presta serviços para empresas, a maioria transportadoras, né? E assim, um exemplo, a gente transportadora X tá tendo muito problema, um exemplo, de São Paulo para o Paraná, no deslocamento, tá tendo muita tentativa de roubo ou o próprio roubo mesmo. Aí o que acontece? A inteligência da transportadora, o PA, se eu não me engano esse nome, contrata uma escolta e a gente já começa tenso nessa parte, né? Porque a gente sabe que é uma rota que tá caindo muito, a qualquer momento pode acontecer um sinistro aí, né? E isso acontece como nesse vídeo que vamos assistir. O criminoso percebe a escolta armada, o vigilante ali parado, vem como se nada quisesse, do nada. Ele saca a arma e pega o vigilante desprevenido.
que é baleado e infelizmente vem ao solo. O outro vigilante percebe a ação, mas não consegue sacar a arma. E aí o criminoso vai atrás e também consegue alvejar, infelizmente, o vigilante. Nesse inteirinho, o outro vigilante consegue efetuar disparos, só que alvejado, ele também cai ao solo. E, infelizmente, gente, é o que acontece nessa perigosa profissão. Para fechar, o criminoso sai baleado e, infelizmente, os 2 vigilantes vêm a óbito. Então, como é que é para vocês ter que fazer essa escolta num lugar de comunidade, sabendo que muitas vezes você conhece aquele traficante, cresceu ali, sabe que tem biqueiras? Então, é complicado, né? Para todos nós aqui, grande maioria aqui vem de comunidade, né? E assim, já aconteceu várias vezes, tipo eu mesmo moro em comunidade e já fui escoltar na minha rua. E no dia da minha folga eu encontrei pessoas que eu sei que é do movimento errado, né? E muitas vezes eles acabam até gravando o nosso rosto. Então a gente fica meio com uma preocupação assim, né? Eles sabem onde a gente mora, sabem quem é a nossa família, o que a gente faz. Mas a gente se sente desprotegido porque, tipo assim, a gente só é capacitado para trabalhar no horário de serviço. Na hora que a gente vai embora, a gente se sente vulnerável. Não é nem culpa do empresário, porque o empresário não tem culpa disso. A gente só queria ter o direito de chegar numa loja de arma, poder fazer os testes, os cursos, se capacitar e poder comprar a nossa arma para se defender. Já para uma situação dessa, a gente poder se defender. E se vocês são capacitados, tem porte federal para trabalhar armado, então no mínimo teria que ter uma arma à disposição de vocês particular para se defender. Exatamente, a gente passa que nem eu estava falando, 48 horas trabalhando, 3 dias, 4 dias, armado 24 horas, calibre 38, escopeta calibre 12, e a gente não pode comprar um revólver para a gente se proteger, uma pistola 380, para nossa própria segurança mesmo, para quando a gente for embora a gente saber que a gente pelo menos tem uma chance de se defender, né? Ou seja, você defende os bens e a vida dos outros, mas não posso defender a minha própria vida, né? Dos meus familiares. A gente também tem que saber muito o lugar que a gente anda, né? No lugar que a gente mora, evitar certos lugares, certas amizades. Muita coisa a gente tem, às vezes tem gente que não entende da nossa família. Ah, mas por que você não pode ir nesse lugar? Aí termina achando que é por opção nossa, mas não é, por causa do trabalho. Que aí é o que bate naquilo que a gente tinha falado. Depois que você vira escolta, você vai perder sua vida social, porque é aquela. Antes a pessoa bebia, saía pra bar em qualquer lugar. Depois que você virou escolta, não. Você tem que parar, porque é o seguinte, é o que eles comentou. Você vai fazer escolta no lugar que você mora. Beleza. O pessoal vai te ver, na hora não vai falar nada, mas o nego vai te marcar. Depois você vai estar, na sua folga, você vai estar indo pros mesmos bar que você ia antigamente. Não ia, você não vai poder. Gente faz muito isso, mas aí que é onde você desacredita que vai dar merda. Você vai perder sua vida, você vai ter que mudar sua vida totalmente se você quer ter uma vida longa, na minha opinião. é verdade. Pois é, pessoal, vocês viram um pouquinho do trabalho dos vigilantes, da escolta armada. É como se fosse uma profissão de policial. Durante o trabalho é muito semelhante, porque o vigilante não pode frequentar bares, locais que costumava frequentar no seu dia de folga, não pode ter contatos com criminosos. Por quê? Ele está levando os bens de uma determinada empresa e ali ele fica à mercê da própria sorte. Então, imagina, nós que viemos, né, de comunidades, eu falo isso porque eu cresci em comunidade, eu posso dizer, a gente sabe que muitas pessoas migram para o lado do mal. E quando aquelas pessoas, no caso alguns vigilantes que moram em lugares que existe a maldade, eles têm que se precaver, não podem muitas vezes falar que é vigilante. Então é muito complicado. Então, gente, o que eu queria passar para vocês hoje era basicamente as dificuldades. Você que pensa em ser um vigilante, veja a importância de um bom treinamento. A gente que está de fora, a gente não tem noção de como é o trabalho desses guerreiros. Quando você entra num carro forte, a tensão de estar num carro forte para fazer a entrega, para fazer a recolha de qualquer numerário, documentos, é a mesma sensação de você estar numa viatura de rota, numa viatura de força tática, numa viatura de ROMU. Porque ali, gente, pode ter certeza, eles sabem que o que eles querem está lá dentro e os policiais, no caso os vigilantes, não estarão armados para enfrentar a altura. Então, gente, é bem complicado.
E aí você fala, pô, mas você está comparando com a Rota, com a Romu? Sim, estou comparando. Eu sentei durante tantos anos numa viatura de Rota, viatura de Romu, viatura de Força Tática, viatura de área, GAT, COI, Canil e tudo. Eu posso falar que é a mesma coisa. Ali, quando você sai para o patrulhamento numa viatura de área com 2 policiais, gente, eu posso garantir para vocês, a qualquer momento podem ser surpreendidos, como são muitas vezes, né? E no caso de um carro forte, numa escolta armada, imaginem vocês que não é uma viatura oficial e são presas para esses criminosos que estão fortemente armados. Então, gente, tem que ter muita coragem. Parabéns a todos os vigilantes por essa coragem. Sempre tive curiosidade de entrar num carro forte, de saber como é um carro forte. Uma escolta armada, como é que pensa o vigilante, o que ele vê, o que ele enxerga, o que ele pensa, o que ele passa. Então, tudo isso faz parte da segurança, seja pública ou privada. Então, é muito gratificante. A capacitação técnica, gente, não acaba quando você faz um primeiro curso. Você tem que estar se aprimorando. Isso é muito importante e relevante para a sua sobrevivência e pela sua profissão. Se a gente não se capacitar o tempo todo, está sempre buscando conhecimentos, a gente cai naquela situação. Eu sei tudo, eu me acomodo e aí vem a surpresa e muitas vezes a gente não sabe como reagir e o que fazer. Então a capacitação é importante. E vigilantes, estamos juntos até o fim. Valeu!